Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de ciências com a professora Edvânia Souza. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 8 do nosso livro didático, as células e os níveis de organização. O conteúdo da nossa aula de hoje é os tecidos do corpo humano. Os tecidos são um conjunto de células com características típicas e que exercem uma função específica. Os diversos tipos de tecido, eles são diferentes entre si, e eles vão diferenciar basicamente pela composição, pela cor, pela resistência e consistência. Os tecidos do corpo humano são classificados em 4 grupos principais. Temos o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido muscular e o tecido conjuntivo, sendo que o tecido conjuntivo ele se subdivide em 4 outros tipos, que é o sanguíneo, o adiposo, o ósseo e o cartilaginoso. Tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem como função principal revestir superfícies do corpo humano. Assim, ele está presente na pele e também na superfície dos órgãos internos e dos vasos sanguíneos. Apresentam células justapostas e ligadas entre si por pouca substância intercelular. Como podemos observar na imagem ao lado, as células que compõem esse tecido, elas estão umas ao lado das outras. E com isso, ela funciona como uma barreira contra a entrada de invasores e a perda de água. Esse tecido, ele vai revestir o corpo externamente e os órgãos internos, e também consegue desempenhar a função secretora, formando glândulas, como as glândulas salivares e as lacrimais. Tecido nervoso. O tecido nervoso é capaz de receber informações do meio, levá-las ao sistema nervoso e processá-las, ou seja, suas funções são captar estímulos ambientais ou do próprio corpo e conduzir impulsos nervosos e interpretá-los, suas células. Elas são estreladas geralmente longas e recebem o nome de neurônios. Como podemos observar na imagem ao lado, esses neurônios eles são formados por 3 partes básicas: corpo celular, dendritos e axônio. Suas células, os neurônios, quando estimulados, conduzem impulsos nervosos aos músculos e a outros órgãos. Quando os dendritos recebem, por exemplo, estímulos como frio e calor, os estímulos eles são transformados em impulsos nervosos. Então, esses impulsos eles são conduzidos no seguinte sentido: dendritos, corpo celular e axônio. Ao chegar ao final do axônio, os impulsos passam para outro neurônio ou outro tecido. Tecido muscular. O tecido muscular ele é formado por células alongadas, capaz de contrair e de relaxar, e é responsável por diversos movimentos do organismo. Os movimentos que escolhemos conscientemente fazer e conseguimos controlar são chamados voluntários, como correr, escrever, pular. Os movimentos que nossos músculos fazem sem a necessidade de nosso controle consciente são chamados involuntários, como os batimentos do coração, a condução do movimento pelo esôfago e o enchimento dos pulmões de ar. O tecido muscular ele pode ser dividido em 3 tipos: estriado, cardíaco, estriado esquelético e liso. Ao lado temos uma imagem onde podemos observar esses 3 tipos. No primeiro, temos o músculo estriado cardíaco. Ele possui estrias transversais. Esse músculo apresenta contrações vigorosas e rápidas, porém involuntárias. Temos o músculo estriado esquelético. Esse músculo também apresenta estrias transversais. Ele tem contração vigorosa, rápida, porém voluntária. Temos o músculo liso. Esse músculo não apresenta estrias transversais. Encontraremos esse músculo formando órgãos como o estômago, intestino e o útero.
A contração desse músculo ela é lenta e involuntária. Tecido conjuntivo. A palavra conjuntivo significa aquilo que junta, liga e reúne. Dessa forma, o tecido conjuntivo tem a função de unir células e órgãos para dar suporte às diferentes partes do corpo. Uma característica é que não há contato muito próximo entre as células desse tipo. Assim, o espaço entre elas é preenchido por um material rico em sais minerais, água e proteína. Na imagem ao lado, podemos observar como as células que formam esse tecido estão afastadas uma das outras. Os principais tipos de tecido conjuntivo são adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Tecido conjuntivo adiposo. Possuem células que armazenam gorduras para a reserva energética. Encontra-se na pele e entre os órgãos, protegendo o organismo contra choques mecânicos e perda excessiva de calor. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tipo de tecido ele é constituído por uma célula chamada condrócitos. Essas células estão mergulhadas em abundante substância intercelular, com fibras colágenas e elásticas. É resistente, elástico e flexível. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tipo de tecido ele é constituído por uma célula chamada condrócitos. Essas células estão mergulhadas em abundante substância intercelular, com fibras colágenas e elásticas. É resistente, elástico e flexível. Tecido conjuntivo ósseo, constituído de osteócitos, células estreladas mergulhadas em substâncias intercelular resistente, devido ao colágeno, e rígida devido a sais de cálcio e fósforo. Tecido conjuntivo sanguíneo, tecido formador dos elementos figurados do sangue, glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos e plaquetas. Glóbulos vermelhos ou hemácias são responsáveis pelo transporte de gases e nutrientes. Glóbulos brancos ou leucócitos são responsáveis pela defesa do organismo. Plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compreendido o assunto. A atividade será disponibilizada no grupo de WhatsApp da turma. Um forte abraço, fiquem com Deus.